Todos sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com uma super convidada, a Sandra Bassoli. Ela estará aqui com o tema Magnetismo e Espiritismo. Uma grande convidada, como sempre, aqui no Papo de Amigos. Eu peço sempre a todos que participem da nossa live. É muito importante a participação de todos, com perguntas, com dúvidas. Vamos perguntar à nossa convidada de hoje, a Sandra, tirar as dúvidas. Lembrando a todos que essa live, assim que termina aqui no Instagram, a gente disponibiliza no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as lives nossas salvas para você assistir, para você curtir, para você compartilhar, para você deixar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio. Nossa convidada já está aqui online. Eu já vou dando uma boa noite a todos que aqui estão, como sempre, toda terça-feira, essa família do Papo de Amigos, o quanto é importante ter a presença de todos. Eu vou adicionar o Eduardo, vou adicionar o Pena e, claro, depois a nossa grande convidada. Então eu peço sempre a todos, lembrando, a participação é muito importante. Vai, no meio da live aqui, a gente faz as perguntas. Eu gosto da participação de todos, a gente gosta muito da opinião de todos. A live, com toda certeza, sempre fica muito grandiosa quando tem a participação de todos. E falar em participação, já em dupla de uma vez aqui, Eduardo e Pena. Sejam bem-vindos. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Rômulo. Tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, quem é da noite. Bom dia, quem é do dia. Grande abraço a todos. Um grande abraço para todos os nossos amigos que estão chegando aí também. E vamos para mais uma live, que hoje a notícia aí é boa. Hoje sempre, como eu disse, né, Pena e Edu, nossa convidada Sandra, um tema super importante, que dá muita explanação. Então, a gente pede sempre a todos a participação de todos. Tem gente que fica com vergonha, às vezes, de escrever. Manda pergunta, tira dúvida. Aqui, todos nós vamos bater um papo com a nossa convidada. Eu já vou adicionar ela aqui, para a gente já trazê-la na live. Lembrando sempre a todos que depois dessa live, ela fica salva no meu perfil, no Instagram. E depois a gente disponibiliza no nosso canal no YouTube. Lembrando a todos que aqui estão, que entrem lá no nosso canal. Depois nós vamos deixar aqui na descrição o nosso canal. Entre lá, se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos. É muito importante para a gente. Deixe as críticas, as sugestões, os elogios sempre, tá? Então eu vou adicionar aqui a nossa convidada para já entrar na live aqui com a gente, para a gente não perder tempo. Hoje, magnetismo e espiritismo. Vamos ver o que ela tem para explanar para a gente. O Pena já colocou aí o nosso canal no YouTube. Tá aí, né? Magnetismo e Espiritismo, né? E o nosso canal do YouTube tá lá. Peço que vocês entrem, se inscrevam lá no nosso canal. Isso é muito, muito importante para a gente sempre estar melhorando, sempre estar trazendo novidades, conteúdos novos. Eu estou tentando adicionar aqui a nossa convidada Sandra. Enquanto isso, Edu e Peninha, fala um pouquinho aí para o pessoal sobre o nosso canal, sobre a nossa convidada um pouquinho, enquanto eu tento adicionar ela novamente. Ela já me mandou o convite aqui, eu estou tentando adicionar ela aqui também para participar com a gente. Agora, eu acho que eu consegui. Conseguiu. Ué, minha câmera. Como que eu invisto isso? Clica nesse quadradinho que você está, Sandra. Aí vai aparecer embaixo duas setinhas. Você clica na setinha. Tem duas setinhas, uma para lá, outra para cá. Aí a câmera inverte. Tem. Primeiro tá. clica nesse quadradinho. No quadradinho que você está Aí. Isso, aí. Parecido.
Sandra, Legal. Boa bem-vinda. noite, pessoal. Gratidão Boa noite. por você ter aceito o nosso convite para participar aqui da live do Papo de Amigos, para a gente bater esse papo agradável entre amigos, né? Primeiramente, eu já quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Muitas pessoas adicionando a gente, entrando na live aqui, pessoas que devem ser seus parentes, seus amigos. Lembrando a todos que é um bate-papo, é uma troca de aprendizado, uma troca de experiência. Então, gratidão por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa live, a palavra é toda com você. Então, boa noite, saudades de vocês, né? A gente trabalhou juntos, né? E agora cada um foi para um lado, né? Fazendo outras coisas, vivendo outras experiências, né? Mas eu que agradeço, né? O convite, é sempre bom a gente estar falando, né? Sobre o magnetismo, né? A gente precisa mesmo expandir esse assunto, né? Para que mais pessoas tenham conhecimento, né? Com o decorrer da live aí vocês vão ver como é bacana. Muito bem. Pena e Edu. Vou falar então da Sandra, né? Sandra é grande companheira de muitos anos na Casa do Jardim, né? A gente, é a faculdade da vida, né? Como dizer assim, é um aprendizado, né? E eu costumo dizer que a gente não perde amigos, às vezes deixa de vê-los, mas sempre a vontade de estar perto e a grandiosidade da Sandra sempre foi com a gente lá na Casa do Jardim, o atendimento, a atenção com as pessoas. Acho que isso faz com que você acabe crescendo bastante. E pode ter certeza, Sandra, que nunca te falei isso, vou te falar em rede nacional, vamos dizer assim. Eu sou muito grato a você, que eu aprendi bastante com você também. E hoje não vai ser diferente, né? Esse aprendizado que a gente vai fazer um remeleixo aí, todo mundo vai gostar, vai participar, vai perguntar. Se tirar todas as dúvidas hoje, beleza. Se não tirar, como eu... Sem áudio, parou. Eu acho que o Eduardo travou aqui para mim. O Edu, Voltou. você deu uma travada, travou o teu vídeo e o teu áudio no finalzinho. Você falou que é sempre um aprendizado, se aprendeu hoje, tudo bem, se não aprender, a partir daí travou. Eu acho Aí, se que não tá sem áudio. aprendeu, aprende hoje. Ele está sem o fone. Ele tá sem o fone. Agora. E aí, normal? Isso, agora voltou. Tá ouvindo? Deu uma travadinha no final, viu, Du? Antes da tua fala aí, travou um pouquinho quando você falou assim, se aprendeu hoje, bem, se não aprender, aí travou tudo. A gente não conseguiu. Então, vou finalizar agora com um fone mais adequado. E o aprendizado que a gente teve na Casa do Jardim foi grande e hoje vai ser um aprendizado para todo mundo, né? Se a gente conseguir tirar todas as dúvidas hoje, sim. Se não, como eu sou do RH do Papo de Amigos, você já está inscrito para uma nova data. Então, o Pena contrata, eu que registro no Papo de Amigos e vamos ter uma noite maravilhosa hoje. Seja bem-vindo. Obrigada. Beijo. Oi, Sandra. Tudo bem, Sandra? Obrigado aí por ter comparecido. Obrigado pelo carinho que você atendeu a gente. Eu enchi tantas paciências da Sandra, né, Sandra? Mas estava falando para ela que eu era mais um obsessor dela. Mas obrigado, Sandra. Agradeço. Eu que agradeço pela lembrança de vocês. As mesmas palavras do Eduardo também aprendi muito com a Sandra, nós trabalhamos muito junto. E lá na Casa do Jardim, a Sandra era minha professora também. Não só na parte de espiritual, mas também na parte do português. Se eu escrevia tudo errado, ela me corrigia. Não é, Sandra? É verdade, é verdade. Não, isso é toque. Ela era a segunda. Isso é toque de professora. Não tem jeito. É verdade. Mas muito bem. Lembrando, o pessoal já está aqui mandando boa noite, comentando. A Denise já perguntou se hoje vai ter sorteio. Hoje não tem sorteio na live. Nós sorteamos na live passada, Sandra, a constelação, 3 pessoas que ganharam uma constelação familiar da nossa convidada, né? As pessoas ganharam, então hoje perguntou, hoje não tem sorteio, então na live hoje nós temos a grande presença da nossa convidada. Sandra, vamos falar um pouquinho sobre magnetismo e espiritismo. A palavra é toda com você. A gente sempre traz aqui durante a live, a gente deixa bem à vontade. Você tem o tempo que você achar necessário fazer a sua explanação.
Lembrando aos nossos amigos que estão nos acompanhando, que podem mandar pergunta, tirem dúvidas para a Sandra, para o Pena, para mim, para o Eduardo. Se a gente não souber, a gente vai procurar uma resposta e depois a gente traz a resposta para a pessoa, tá bom? É muito importante isso. Todos aqui estamos batendo um papo e aprendendo. A palavra é toda sua, viu, Sandra? Obrigada. Então, gente, boa noite a todos, né? Boa noite aí aos meus amigos que atenderam aí o convite, né? Para dar uma forcinha aí para o canal dos meninos. E eu queria dizer o seguinte, que o magnetismo, na verdade, né? Eu mesma só fui conhecer há 4 anos atrás, né? Eu faço tratamentos, né? Com os passes magnéticos, né? Há 4 anos. Desses 4 anos, 3 anos são à distância, né? Porque esses tratamentos também podem ser feitos à distância. E por causa da pandemia, né? Veio a pandemia e tal. Aí a gente tentou levar lá para o centro, né? Que eu trabalhava. Mas aí a direção da casa achou por bem não, né? Então eu saí e continuei, né? Os meus atendimentos à distância aqui da minha casa, por enquanto, né? Eu pertenço a um grupo de magnetizadores aqui de Araraquara. Acho que só existe este grupo, né? O grupo Gemara. Foi fundado pela Cidinha Ruiz, né? E elas estão trabalhando lá no portal às quintas-feiras, né? Acho que às 8 horas começa o atendimento lá, tá bom? É um atendimento nas macas, né? É muito bacana. Então, gente, é o que eu falei, né? Então, eu não sabia, né, o que era o magnetismo, né? Essa palavra soa para a gente assim como se fosse uma grande novidade, mas na verdade não é. Principalmente para nós que somos espíritas, né? Por quê? Porque foi através, né, de um seminário do Jacomelo, né, que ele deu aqui em Matão, num centro espírita, há 5 anos atrás, né, que ele veio falar sobre o magnetismo, né? E ele lembrou para a gente, né, que o magnetismo só lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem páginas ali falando, né? Aquele capítulo que fala a fé transporta montanhas, né? Ali está falando de magnetismo o tempo todo, né? As obras do Kardec, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita de 1865, todas as obras do Kardec, você vai ver lá a palavra magnetismo. Você vai ver lá a palavra magnetizador, né? A palavra passe parece, né? Eu não tenho muito bem certeza disso, mas que foi o Bezerra de Menezes, né? Que instituiu essa palavra. Eu não sei. O Kardec não falava passe, né? Ele falava magnetismo. Ele não falava passista, ele falava magnetizador, né? Por quê? Porque Kardec foi um magnetizador. Kardec, por 35 anos, estudou, né? A partir de 1823, ele com 19 anos, ele estudou o magnetismo, né? E passou a ser um magnetizador também, né? Então, naquela época, bem novinho, né? Então, se a gente for olhar lá o capítulo 19, né, o Kardec fala, né, que o magnetismo é a fé posta em ação. Quer dizer, eu tenho a fé, né, e através do magnetismo eu ponho essa minha fé em ação, né? Jesus falou, né, ide e curai, né? Os apóstolos curavam, né? O que Jesus falava para eles, né? Vocês podem, né? Vocês podem curar, podem fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais, né? Então, ele estava se referindo, com certeza, ao magnetismo, tá? O Kardec... Bom, vamos deixar o Kardec um pouquinho de lado, depois a gente volta a falar dele, né? Então, assim, na nossa vida, né? Quando a gente, por exemplo, às vezes, recebe uma visita em casa, essa visita vai embora. Quando a gente vai olhar a plantinha, nossa, a nossa plantinha está lá murchinha, ou até seca, né?
o que que é isso, né? Aí aquela pessoa foi embora, por exemplo, eu tinha lá um objeto de estimação muito bonito. A pessoa vai embora e esse objeto cai, quebra do nada, né? Eu fico pensando, o que que aconteceu, né? Estava tudo bem, de repente essa pessoa veio e aconteceu isso? Será que ela ficou com inveja, né, de alguma coisa aqui? É o que a gente pensa, né? Será que ela botou uma olhada aqui nas coisas, né? A gente fica preocupado, né? Mas isso, gente, nada mais é do que uma pessoa que tem um magnetismo, né? Que ela não trabalhou, às vezes ela nem sabe que ela tem esse magnetismo, né? Ela é detentora, né, de fluidos, né, muito concentradores, muito fortes e mal direcionados, né? Então ela olhou, ela achou bonito, né? E ela se interessou pelo objeto, saem fluidos, né? Essa pessoa exuda fluidos, esses fluidos fazem esses estragos também, né? Os fluidos, eles não são só proveitosos, né? Eles também podem fazer o mal, né? Se a pessoa assim o desejar, se a vontade da pessoa assim o desejar, né? Ou se a pessoa não souber lidar com eles, né? Então, uma pessoa que tem esse tipo de fluido, ela pode, por exemplo, queimar tumores, murchar tumores, sabe? Então, é muito bacana isso, né? Uma mãe, né, quando a criança vem, ai mamãe, fiz dodói, chorando, a mãe vai lá e dá um sopro. Aí a criança fala, né, sarou. Né? O que que essa mãe fez? Ela fez magnetismo, né? Através desse sopro, ela mandou fluidos curadores ali para essa criança, sem saber, né? Mandou fluidos curadores e a dorzinha passou, né? O machucadinho sarou. Tá? As benzedeiras, quando elas vão benzer alguém, elas usam o galinho de arruda, né? Geralmente. Quando ela termina o benzimento, o galinho está seco, né? O que que aconteceu, né? Houve ali uma espécie de diálise, né? Então ela tirou aqueles fluidos congestionados, né? Geralmente a pessoa está com os fluidos congestionados. Geralmente se congestionam os chakras da gente, né? Chakras são os centros de força que a gente tem, né? Espalhados pelo nosso corpo todo, né? Pela frente, pelas costas, e por todo lado tem chakra. E tem os 7 principais, né? E às vezes esses chakras, eles se congestionam, né? E a pessoa fica doente, e a vida dela começa a se complicar, né? Então, ela vai lá no benzedor, e o benzedor, através daquele galinho, faz essa diálise, né, desses maus fluidos, troca por bons fluidos, né? E tá ali fazendo um magnetismo, né? As rezadeiras, né? Aquelas mulheres que se reúnem nas igrejas, qualquer lugar, qualquer templo, né? Religioso, ou não. E elas vão rezar por alguém, pela saúde de alguém, né? Então, elas também estão praticando magnetismo, sem saber, né? Porque as palavras têm magnetismo. E a intenção das palavras, né? Chegam aonde tem que chegar. Então, tem pesquisas científicas aí que demonstram, né? Que as pessoas, às vezes em coma, elas voltam, né? Elas voltam à vida através de orações que elas recebem, né? Então, gente, outra coisa também, as crianças, né? Quando são pequenininhas, geralmente a gente fala que estão com quebranto, né? Sofreram um mal olhado, estão quebrando. Então a criança para de comer, né? A criança às vezes fica com diarreia, às vezes prende o intestino. Todo mundo, acho que aqui já passou por isso, né? Então, o que está acontecendo com essa criança? Ela está com os chakras dela congestionados, né? Os chakras das crianças são assim, bem pequenininhos, o tamanho de um botãozinho, assim, né? Então, esses chakras, eles se congestionam muito facilmente. Então, se elas recebem fluidos muito concentradores, né, das pessoas
que vão ali visitá-la, né? Às vezes os próprios pais mesmo, né? Então, concentram fluidos ali nessa criança sem saber, né? E esses chakras, eles param de circular energia. E aí a criança fica doente, né? Precisa ir benzer para essa criança poder melhorar, né? Às vezes a melhora é instantânea, né? Benzeu já melhora. Por quê? Porque a energia voltou a circular, né? A gente tem uma energia circulante, né, no nosso corpo, chamada de fluxo e refluxo, né? O fluxo é a parte da frente, né? A energia que vem da cabeça aos pés. No chakra coronário, ela desce até lá aos pés. E o refluxo lá atrás, que vem dos pés à cabeça, né? Então é isso aqui, né? Quando um dos chakras ali estão com algum problema, param de funcionar, né? Muitas vezes por excesso de fluidos, né? Ele congestiona, a gente fala. Então a pessoa adoece. E as crianças mais facilmente, tá bom? Então, isso para mostrar, né, que o magnetismo está presente na nossa vida, né? A gente só não sabe, né, que nome que ele tem, né? Por exemplo, no centro espírita, a gente trabalha muito com o magnetismo, né? Sem saber, né? O passista, quando ele está fazendo o passe lá, ele está magnetizando, né? Ele, geralmente, nos centros espíritas, os passes são espirituais, né? O passista, ele não estudou, né? Às vezes ele foi colocado ali sem nenhum preparo, né? Sem nenhum preparo. Chama, olha, você quer ser passista, vamos lá. E o passista não tem preparo nenhum, então ele não sabe o que ele está fazendo ali direito, né? Ele sabe que são os espíritos que estão agindo, né? Mas, por exemplo, a água que a gente coloca lá na mesinha, lá, né, da câmara de passes, aquela água, ela é magnetizada, ela deve ser magnetizada pelos passistas, né? Porque não é espiritualidade que magnetiza aquela água, né? Eles estão ali, eles estão presentes, mas eles precisam do magnetizador, do fluido animal do magnetizador, né? Para poder despejar naquela água os fluidos curadores, né? Então, veja, e outra coisa, quando a gente está num transe mediúnico, por exemplo, né? Às vezes difícil de sair, né? Depois de uma comunicação difícil, tal, pesada. Então, o que acontece? O dirigente da casa, o passista ali na hora, né? Depois da comunicação, ele vem e te dá passes, né? Ele vem aqui no teu chakra humeral, que é esse chakra que fica aqui na 7ª vértebra aqui do pescoço, né? O chakra humeral, ele fica localizado aqui. E por ali, né, se dão as comunicações, né? Ele passa ali pelo chakra frontal, humeral, né? Onde o espírito se liga, né? Às vezes pelo esplênico lá, o espírito se liga. Então, para você tirar de transe, né? O médium, você tem que fazer lá o quê? Magnetismo. Você vai fazer passes longitudinais, né? Lentos, rápidos, não sei, né? Para tirar de transe, né? A gente aprendeu uma técnica aqui no magnetismo para tirar por exemplo, uma pessoa vai tomar um passe e ela recebe ali um espírito, né? Recebe, a gente fala, né? Incorpora, né? Não existe essa palavra, né? Porque ninguém toma o corpo de ninguém, né? Mas ele encosta ali naquele assistido. Você faz uns passes magnéticos transversais no frontal e lá no humeral. Você consegue desligar essa entidade. Né? Passos rápidos, né? E cruzados. Então, por enquanto, alguma pergunta? Eduardo? Entendi. Sandra, eu quero fazer assim, mas eu vou por um lado contrário de tudo isso que você falou. Você disse que você tentou implantar dentro da casa espírita, onde você trabalhava, e não conseguiu. O que eu estou vendo em cima do que você está passando? A constelação, a semana passada, a Luciana nos explicou, e está num crescente muito grande.
Então eu vejo assim, Uhum. o que falta nesses nossos dirigentes das casas espíritas, né, enfim, para que se faça o curso de médium. Eu fiz curso de médium com o senhor Adriano durante 4 anos, sabe, lá no meio, ponto. Então, foi explicado detalhe por detalhe, nós trabalhamos juntos, os passes da água fluidificada, passando verde efervescente, no término, as pessoas que não estavam bem, nós pedimos para aguardar. Então, existia uma harmonia entre nós passistas. Às vezes você estava mais cansado, eu cansado, enfim. Mas eu acho que está faltando nas casas espíritas, os nossos dirigentes, que tomasse um pouco mais de preocupação para que fossem formados médiuns capacitados, porque Deus, nós sabemos que nos capacita de tudo, mas se nós não formos capacitados e praticarmos o bem dessa maneira que você está fazendo, você estaria dentro de uma casa espírita A, ou B, ou C, não estamos discutindo qual seria. Então, o que eu digo, o que você está passando em 5 minutos, é um despertar para a gente. Então, nesse despertar que você está dando, eu acho que muitos dirigentes das casas espíritas poderiam estar ouvindo essa live hoje. Para quê? Para que desse oportunidade para a Sandra, para o Eduardo, para o Rômulo, para o Pera, para todas as 24 pessoas que estão ao vivo com a gente, parasse para pensar nesse magnetismo, usasse isso positivamente. Quando você usa positivamente, que você fala, as pessoas, quando não é vista no meu trabalho, o vendedor de carro, quando não é visto, não é lembrado. O magnetizador também não é. Então, o que falta para nós, na nossa cidade de Araraquara, na minha opinião, humilde opinião, seria isso, os diretores pudessem pegar a sua equipe, vamos fortalecer, vamos fazer isso, estudar. O Espiritismo, todo dia é estudo, 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 estudo. Como se diz lá no Evangelho, 77 vezes, a gente não pode deixar de praticar. Mesmo praticando, nós caímos os degraus. Então, é só um recado que eu queria deixar para os nossos amigos de todas as casas espíritas, diretores, presidentes, para que pudesse ser feita uma reflexão nesse sentido de aprendizado. Porque se você tem mais gente focada no assunto, mais pessoas direcionadas àquele assunto de aprendizado, nós vamos vencer. Porque 10 soldados numa guerra não vence, o exército inteiro vence. Então é o recado que eu queria deixar para as pessoas, e que você falou, nós praticamos praticamente juntos, né? Quase 18 anos, né, Sandra? 15 anos pelo menos, o magnetismo, o passe. Seria isso. Se no decorrer da live mais alguma pergunta, faça você. Por hora, meu muito obrigado mais uma vez. Então, gente, as outras pessoas eu não vejo as perguntas, tá? Vocês vão ter que passar para mim, que eu estou no celular, não aparece, né? Então é isso, né, gente? Quer fazer alguma pergunta? Você quer responder o que o Eduardo falou, Sandra? Depois eu faço a minha pergunta. Não, ele fez só uma observação, né? Eu realmente, né, tive que parar, né? Porque a casa disse que a casa não tinha nada a ver com magnetismo. Isso nada mais é do que uma ignorância, né? Não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas uma ignorância do que é o espiritismo, né? Kardec era magnetizador. Kardec fala magnetismo o tempo inteiro, né? Então, é por aí, né? Bom, como o Luiz fez a pergunta que eu ia fazer um pouquinho diferente, mas ele já fez, então eu vou fazer outra. Lá no comecinho você deu uma explanação. Eu queria saber se tem alguma diferença entre o magnetizador e o médium. E o magnetizador, ele pode aplicar o magnetismo em si mesmo? Mas você vai responder isso depois que eu falar o nome dos nossos queridos ouvintes, tá? Tem muita gente aqui conosco hoje, tem a Fê, a Ginha, a Marinês, a Renata, Regina Selle, conhece? Você conhece a Regina Selle? Conheço muito. A Dani também você conhece, a Denise, a Lucélia também você conhece, a Carol, o Canhoto, né? O Marinês também, a Célia, o Eduardo Serra, a Ana Basoli, que acho que é parente. A família toda está aqui, viu? A Marisete, Carolina, o Lúcio, a Elisa, a Roseli, a Dona Sônia, a Silvia, a Fabiana, a Lucélia, a outra Lucélia, a Lu Cortez, a Luzia, a Mancini, a Vera e Geraldo, o João Carlos e a Lucinéia. Agora você pode responder. Que pena. Quer que eu pergunte Tem de novo? mais gente aí. Bom, então pergunta de novo. Tem a Carol também. Carol Bassoli também está aqui. Basoli, minha filhinha. Só filha. A Lucinéia também, Lucinéia Rocha.
A Luzia Martins, ela está dando boa noite a todos. Ela está falando da cidade de São Paulo, está acompanhando a gente também. Minha amiga magnetizadora. Ela também está dizendo Beijo. em cima do que o Eduardo falou. Ela falou, ó, nós também aqui em São Paulo enfrentamos esse obstáculo na nossa casa, né? Sobre a questão. Eu só vou fazer, Sandra. Eu também ia fazer uma pergunta, o Pena fez a mesma pergunta que eu ia fazer, eu só vou complementar. Eu queria saber a diferença, né, entre o magnetizador e o médium de cura, né? Porque eles manipulam energias diferentes. Era essa a pergunta. Isso. Então, primeiro, Pena, qual foi a sua primeira pergunta, Pena? Então, essa mesma pergunta que o Rômulo falou agora. E a segunda, só para completar, o magnetizador, ele pode aplicar o magnetismo em si mesmo? Sim. Então, o magnetizador, ele pode fazer o autopasse, né? E com bons resultados também, tá? Mas muitas vezes a gente prefere que outro magnetizador faça, né? Porque às vezes os nossos fluidos estão tão comprometidos, né? Que vindo um outro fluido diferente, né? Com outras substâncias, né? Porque cada magnetizador é diferente de outro, né? Os fluidos não são iguais para todos os magnetizadores. Tem magnetizador que é muito bom para tirar dores, tem outro magnetizador que é muito bom para murchar tumores, né? É difícil você ver um magnetizador que é bom em tudo, né? Por quê? Por causa das características dos fluidos dele, né? Então, qual que era a pergunta mesmo? Que eu já me perdi. A diferença entre o médium de cura e o magnetizador. Se ele pode se curar, sim, ele pode fazer o autopasse, né? E a diferença entre o magnetizador e o médium de cura é que o médium de cura é aquele médium que ele é muito bem assistido, né? Pela espiritualidade, ele tem uma mediunidade maravilhosa, né? E esse médium de cura, ele faz uma cura instantânea. Tá? O magnetizador, ele vai fazer tratamento. Às vezes, um tratamento com magnetizador pode durar semanas, meses e até anos, dependendo da doença, né? Dependendo do estágio da doença e dependendo de uma série de outros fatores. Né? Geralmente, o magnetizador ele vai trabalhar ali uma vez por semana com aquele paciente, sabe? Então, tudo isso conta, né? Vou fazer Mais alguma outra pergunta, tá? Vou fazer outra. O magnetismo ele pode tratar simultaneamente um obsediado e um obsessor? Sim, sim. O magnetismo, gente, ele vai trabalhar o perispírito, tá? Tanto que a gente pode trabalhar à distância, né? Então, eu imagino o meu paciente deitado numa maca, né? E eu trabalho ali, né? Fazendo os passes nesse meu. Ele pode estar lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, qualquer lugar do planeta. Eu posso trabalhar com ele e ele sente, né? Mas ele sente ele tem que estar sintonizado, os fluidos chegarem. sintonizado com você? Ele tem que Sim. estar sintonizado? A gente marca, isso, a gente marca um horário, né? O dia, e ele está ali esperando, né? E aí a gente... É o WhatsApp espiritual. Isso. Eu queria fazer uma pergunta também, aproveitar que nós já interrompemos a nossa convidada. Ô Sandra, existe contraindicação para o uso do magnetismo? Por exemplo, não sei, uma mulher gestante ou uma pessoa muito nova, uma pessoa muito de idade. Existe contraindicação para o uso do magnetismo? Não, de maneira nenhuma. A gestante, por exemplo, né? Você vai trabalhar com a gestante, você vai fazer um passe magnético na gestante. Então, às vezes, a criança é que está com problema, né? Tem algum problema ali na gestação. Então, você atende primeiro a criança, porque os seus fluidos estão mais
sutis, né? No primeiro momento. Depois, então, você atende a mãe, né? Você faz uma espécie de uma proteção ali depois na criança e você atende a mãe. Mas você pode atender a grávida, você pode atender o idoso. O idoso, ele requer uma carga fluídica maior, né? Porque ele já está ali esgotando, né? Aquela energia, né, dele, aquele vigor, né? Então, ele requer mais empenho ali do magnetizador, né? Quem mais? Vocês perguntaram? Criança? Sandra, Criança pode. pegando um gancho na Pode. pergunta do Rômulo, Não. pegando o gancho na pergunta do Rômulo, e as pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas que, mesmo que lá, ela não tem nem condição de dizer se ela quer ou não quer, mas o magnetismo tem efeito também? Tem efeito, já trabalhei com pessoas que estavam desenganadas, gente. A pessoa conseguiu voltar para o quarto. Viveu mais 3 dias. Mas saiu do quarto. Ela estava desenganada, uma senhorinha de 80 e tantos anos, né? E a família ficou agradecida, porque disse, pelo menos a gente pôde falar com ela, se despedir dela, né? Então, assim, né, a gente não é Deus, né? Deus está no comando, mas a gente pode, assim, ajudar essa pessoa a fazer uma passagem mais tranquila, né? A gente pode magnetizar os aparelhos, né? A gente fez muito isso com a Covid, né? Então, fazia o tratamento à distância, né? E a gente magnetizava a entrada de ar, a saída de ar do oxigênio, né? Magnetizava a maca, a máscara, e muitos saíram, viu, gente? Muitos ficaram bem. Ô, Sandra, aproveitando, Então é muito agora que bacana. nós entramos nas perguntas, sobre, como você disse, que o magnetismo, né, os exemplos que você está dando, e nos animais? A gente sabe, pode ter animais também nos animalzinhos, cachorro, gato. Isso. Assim como as crianças, né? As crianças, geralmente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer imposições, né, nas crianças. Como eu falei, né, os chakras são muito pequenininhos, congestionam, né? Então, às vezes, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Então, a gente faz longitudinais dispersivos nessa criança. Eu já atendi crianças assim que não estavam dando trabalho para dormir, estavam muito irrequietas, né? Então, levaram esses passos, né? E os pais agradeceram que as crianças melhoraram. Inclusive, crianças autistas, né? Elas se acalmam bem com os passos longitudinais, os passos transversais, né? Veja a variedade de passos que tem, né? Não são só as imposições. Romulo, posso fazer uma pergunta para a Sandra? Viu, Eduardo? Até mais assim, você e o Pena sabe, né, do problema que eu estou passando familiar, né? E ela veio falar de um assunto que mexeu comigo no meu emocional. Fazer 2 perguntas na realidade. No passe magnético, usa-se cores, clara, escura, tal. E eu estou passando por um problema com meu pai, eu queria saber, eu por ser médio passista, eu posso, vou falar o tentar, que você falou, nós não somos deuses, né? Se a gente fosse Deus, a gente resolveria todos os problemas. Por ser um médio passista, se eu vou dar um passe no meu pai, no local que ele está com um problema, claro, vamos pedir que resolva, que amenize a situação dele, né? As 2 perguntas. Se eu, como passista, posso utilizar esse passe do meu pai, entendendo que, como passista, posso usar o passe magnético, e se no passe magnético eu uso cores claras, mais pesadas, mais leves, e uso as cores ou não. O magnetizador, ele pode usar todos os recursos que ele tiver. Quantos mais recursos ele tiver, melhor, né? Mas o passe magnético mesmo são os passes, né? São os passes que a gente vai usar técnicas, né? Existem técnicas. Então, para cada problema, um tipo de passe, né? Então, não existe um passe padrão para todas as doenças, não. Cada doença, né? Por exemplo, uma inflamação, eu vou ter que usar circulares, eu vou ter que usar sopro quente, né? Um tumor, eu vou ter que tentar queimar, né? Uso a técnica do encapsulamento, né? Encapsulo esse tumor mentalmente,
né? Mando comando mental, né? Encapsulo, queimo, né? E tem dado resultado com cistos, com tumores, com miomas, né? Que é um tumor benigno que dá no útero, né? Se consegue murchar, viu? Tumores. Eu vou aproveitar, vou ler os Vejam só. comentários das pessoas, mandar um abração para o nosso amigo Ari Catuta, está aqui nos assistindo, sempre participou aqui com a gente. Está na hora de voltar, né, Ari? Arrumar um espacinho na agenda aí para vir participar com a gente. Deixa eu ler os comentários aqui para a gente, para não ficar muito para trás. A Rosana colocou assim: boa noite, cunhada. Deu um boa noite para você, Sandra. A Marinês colocou assim: às vezes o magnetizador também está precisando ser tratado. A Carol, sua filha, colocou assim: eu acredito que Deus nos ensinou o amor pelo próximo, independentemente da religião. Todas as casas de Deus deveriam se unir e se abrir a todas as formas de cura, realmente, né? O amor é universal. A Lucinéia Rocha colocou assim: quanto tempo é o curso de magnetizador? Foi uma pergunta que ela fez aqui. Sandra, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente já aproveitar aqui. E o José Carlos colocou assim: há técnicas para depressão? Olha, o espírita e magnetizador Jacomelo, que ele tem um centro enorme, maravilhoso, que abriga idosos também, né? Lá no Rio Grande do Norte, ele trouxe, né, uma técnica para se trabalhar a depressão. Ele teve depressão, ele inclusive escreveu um livro, né, sobre a depressão. Depois que ele teve, ele foi estudar, porque ele percebia que quando ele estava naquela crise depressiva, né? Quando ele recebia passes, olha, ele era espírita. Os amigos espíritas iam na casa dele fazer passes de imposição, né? Que são os passes que a gente conhece, né? Que a gente aprende. O que acontecia? Ele piorava, né? Então, conseguiu sair da crise ali sozinho mesmo, né? Deu um jeito, saiu da crise. E ele foi estudar. E ele percebeu, né, que parece que foi depois de um regime muito assim, rigoroso que ele fez, né, que veio os sintomas aí da depressão, né? Ele falou que foi do nada, a vida dele estava super bem em todos os campos, e ele um dia acordou depressivo, né? Então, ele constatou que a gente tem um chakra aqui, em cima do nosso baço, né? Esse chakra chama-se chakra esplênico. Quando esse chakra está congestionado, né? Ele para de funcionar, né? Ou ele começa a funcionar muito lentamente. Ele começa a roubar a energia de outros chakras. Ele começa lá com os chakras inferiores, rouba lá do genésico, a pessoa perde a libido, né? Rouba lá do gástrico, a pessoa perde a vontade de comer ou começa a comer compulsivamente. Aí vai subindo, rouba aqui do coração, rouba do cardíaco, rouba aqui do laríngeo, a pessoa não quer mais falar com ninguém, né? Rouba aqui do frontal, né? A pessoa está sempre pensando em suicídio já, sabe? Então, tudo isso por quê? Esse chakra esplênico, que é o gerentão lá de todos os outros chakras, né? Todos os outros centros de força, começa a ir roubando, né? E, inclusive, as pessoas que tratam o depressivo ficam com depressão também, porque ele começa a sugar a energia de quem estiver em volta. Muito bem. Sabe? Eu posso ler mais alguns comentários aqui? Pois não, Pena, ia fazer alguma pergunta? Eu só vou... A Lucinéia fez uma pergunta: quanto tempo Isso. dura um curso de magnetizador? Mas eu quero complementar essa pergunta. Existem algumas características básicas para um bom magnetizador? Olha, assim, né? As pessoas já nascem, né, com um quanto fluídico, né?
É energia humana, né? Um magnetismo humano mesmo. Algumas pessoas já nascem com esse quanto, assim, uma quantidade muito boa, né? Então, ela é apta a doar, né? Ela está apta a doar, fazer doações fluídicas. Tem aquelas pessoas que têm só ali, né? Aquela bagagenzinha lá de fluidos para a vida dela, né? Para a encarnação dela, né? Mas qualquer pessoa que queira estudar e que queira praticar, ela pode sim estudar o magnetismo, né? Olha, os cursos, assim, existem muitos cursos hoje online, né? O Jacomelo dá, eu estou fazendo mesmo um agora de reciclagem, é do doutor, esqueci o nome dele, deu um branco agora, esqueci o nome dele. É um médico lá de Goiânia, espírita e até apômetra também, né? Dr. Desir, né? Tem o Adilson Mota, né, que trabalha com sonâmbulos. Eles, vira e mexe, eles estão dando cursos online, sabe? E esses cursos são bem rápidos. São bem rápidos. Só que eles não dão a parte prática, né? A parte prática é que é o difícil, porque tem que ser presencial, né? Uma prática online até é possível, mas é mais difícil, né? Para uma pessoa que nunca teve contato. Mas, geralmente, esses cursos rápidos, assim, né? Só para a pessoa ter conhecimento do que é o magnetismo, quais são as técnicas e tal. Geralmente, em 2 meses, você consegue fazer. Muito bem. Né? Eu vou ler alguns comentários aqui. A Marli já deu uma boa noite a todos, pediu desculpa por chegar atrasado, tá perdoada, Marli. A Mari Zete colocou assim, interessante. Acho que praticava magnetismo sem saber no hospital. Depois conta mais pra gente aí, Marisete, qual porque você acho que alguma coisa que falou, né? Vou buscar mais conhecimento, ela colocou, né? A Roseli colocou assim, ó. Uma vez fui no centro e no final do passe o passista me agradeceu. Ele disse que fui eu quem dei o passe nele. Olha que curioso. Bem, né? Também. O que eu falei para vocês, é uma troca. Né? Aí, é uma diálise. Tem uma pessoa aqui, dona Sandra, colocou assim, boa noite a todos, beijos, sogrinha. É o Regis, colocou aqui. Mandou boa noite. Beijo. A Luciné colocou assim, se cobrar por magnetismo, ou é só o nível de doação? Se cobra por magnetismo, ou só é o nível de doação? Foi a pergunta que ela fez, a Luciné aqui. Posso responder? Pode. Já respondo? Senão eu esqueço. Se fizer um monte ao mesmo tempo, eu esqueço. É assim, olha, os fluidos, né, que o magnetizador doa, né, para o magnetizador espírita, não existe a palavra cobrar. Não existe, né? Então, o magnetizador espírita, ele não cobra, né? Mesmo porque ele pede assistência de um bom espírito, dos médicos espirituais, né? Então, os fluidos dele estão sendo potencializados por essa espiritualidade. Então, não é bacana cobrar, né? Mas existem aquelas pessoas que fazem o curso e falam assim, olha, mas se os fluidos são meus, eu faço deles o que eu quiser. E aí eles cobram, né? Então, isso aí vai da consciência, né, de cada um. Tem outro comentário aqui da Luzia. Sobre o tratamento magnético, tive uma experiência com um assistente de Goiânia, entubado, alimentando por sonda, portador de dermatomiocite, inflação muscular. No terceiro passe, ele foi entubado. Eu acho que entubado seria, né? A dona Sônia colocou aqui, ó, curso de passe e curso de magnetizador são diferentes? Olha, geralmente as casas espíritas nem dão curso de passe, né? A não ser aqueles centros que são escolas, né? Centro-escola, então sim, né? Você vai lá e aprende. Mas geralmente não tem curso de passe, né, gente? Eu nunca fiz curso de passista, né? Eu fazia os passes, mas a gente era colocado lá, ó. Você tem o dom,
Então vai lá e aplica o passo, né? Geralmente é assim, não existe um preparo, né? Só que existe um manual do passista, né? O Giacomello, desde 1900 e sei lá quando, né? Ele vendeu 150 mil exemplares, né, desse manual do passista, né? Lá ele não fala magnetismo, por quê? Porque já estava instituída a palavra passo, então se ele colocasse ali magnetismo, ninguém ia entender, né? Então ali ele coloca todas essas técnicas, sabe? Hoje talvez a gente nem ache mais esse livro para comprar, né? O Manual do Passista, porque a FEB tirou. A FEB queria que o Giacomello fizesse uma revisão em algumas coisas, e ele não topou, né? E a FEB é a Federação Espírita Brasileira, né? E então, vocês verem a dificuldade, né? A A dona dificuldade. Antônia colocou aqui, fez a pergunta. Ela fez o curso de passes, curso de passe, fez 3 anos de curso. A dona Sônia fez Mas passe, deve ter sido um centro-escola, né? passe Tem e centro-escola. radiações e mais apostilas. Ela colocou aqui a dona Sônia Sim. e foi feito o curso dela. Pena e Edu, quer fazer mais alguma pergunta para a Sandra, para ela continuar a explanação? Não, acho que ela pode continuar, Romulo, que é importante ela falar, e a gente vai se engajando no que ela está falando, a gente vai cutucando ela para fazer umas perguntas. Muito bem. Né? Então, olha, segundo Kardec, né, a ciência do magnetismo, né, do magnetismo humano, baseia-se na crença, né, de que existe um fluido universal que pode ser transmitido, né, de uma pessoa para outra, né, de um magnetizador para um doente, né. Então, a gente pode chamar também o magnetismo, né, ele já é chamado de mesmerismo, né, porque vem lá do mesmer, né, se der tempo eu vou falar alguma coisinha, ou de fluidoterapia, né? Por quê? Porque ele vai curar, né? Se possível. Se não possível, pelo menos ele vai amenizar, né? Uma dor. Ou ele vai até estacionar uma doença, né? Às vezes uma pessoa com Parkinson, um Alzheimer, né? Às vezes está tão avançado, você já não consegue mais fazer muita coisa, né? Mas você pode amenizar, né? Você pode estacionar aquela doença, tá? Então, o magnetizador, então, ele trabalha com seus próprios fluidos, né? Através dos passes, né? E os passes são passes técnicos, né? Vários tipos de passes, como eu falei para vocês, né? Ele tem a Sandra, vontade de curar, aliada ao estudo e à técnica. Sandra, o mal da humanidade hoje, ela está baseado em querer deixar na porta da sua casa o seu problema, né? E muitas vezes a gente tem que ter o remédio. E o remédio, muitas vezes, é simplesmente a troca de atitude, troca de mentalização. Como é que você trabalha nessas pessoas que são mais relutantes em querer mudar o pensamento, mudar as atitudes? Então, né? Olha, geralmente a gente é procurado, né, pelo doente. Geralmente tem até uma fila de espera, é bem complicado, porque, como eu falei para vocês, é um tratamento. Então, eu fico ali com um assistido meu várias semanas, às vezes até meses, né? Então, é difícil, né? Tem aquela fila lá e tem que obedecer ali uma ordem. Por quê? Porque também o magnetizador, né, existe uma coisa chamada fadiga fluídica. Eu já tive 4 vezes, né? Então a gente começa a tem gente que tem muita dor de cabeça, de repente começa, sabe por quê? No meu caso, eu tinha tonturas, né? Então, aí o magnetizador tem que parar de magnetizar, tem que ser assistido por um outro magnetizador, tem que tomar passes dispersivos, né? Para poder voltar de novo, né? Voltar de novo à atividade, né? Então, tem esse problema também, né? Agora, então, a pessoa que não quer, você não vai nem conhecer porque ela não tá, né? Ela não foi te pedir, né? Agora, por exemplo, um parente, né? Um dia veio um parente aqui em casa, muitas dores. Ele estava com pedra nos rins, e uma dessas pedras desceu até o canal da uretra, né? E ficou ali presa.
E ele muito católico, e eu ofereci para ele, né? Ele ia passar uns dias aqui em casa, e eu ofereci fazer o magnetismo para ele. Ele falou para mim, não, muito obrigada. Eu não acredito. Oh, tudo bem, né? Você vai fazer o quê? E ele foi para a cidade dele, foi lá para a casa dele, e chegando lá, a esposa dele um dia me liga e falou, ele está urrando de dor. Não tem como fazer sem ele, né, saber e tal. Olha, né, posso fazer, mas não vai penetrar da mesma maneira, né? Porque às vezes a pessoa, ela mesma faz uma barreira, né? Uma barreira intransponível, né? Você não consegue transpor aquilo, né? Então, bom, fui fazendo. Em poucos dias ele já estava sem dor, acho que em 3, 4 dias, né? Parou a dor. Eu fiz ali os arrastamentos da dor, né? A gente concentra no local que está doendo e a gente arrasta. Isso à distância, né? Ele morava em outra cidade. E com 13 atendimentos, a pedra saiu, né? Eu fazia uns outros procedimentos, né? Impacto, eu fazia impacto ali naquela pedra, depois eu fazia arrastamentos, né? Tudo isso, gente, dando comando aos meus fluidos, né? Arraste, né? Quebre, arraste e tal. E a esposa dele colocou uma peneira no vaso sanitário, caso saísse a pedra ou alguma das pedras lá dos rins, né? Que ela visse. E não é que saiu? A pedra saiu e depois ele fez lá a cirurgia, né? Para tirar as outras pedras lá do rim, já estava marcado e tal. E ela falou que chegou uma hora que ele mesmo perguntava que horário que eu ia fazer e botava lá o copinho de água dele, que a gente magnetiza a água também, né? Que é um remedinho. Porque o magnetismo, os fluidos da gente, eles conseguem transformar as moléculas da água, né? Então, a água, ela fica com, às vezes, mais cálcio, mais ferro, mais magnésio. Depende, né? Porque a pessoa, tem gente que sente um gostinho diferente, né? Uma vez, uma pessoa com gastrite, não é gastrite, é azia, né? Tomou a água que havia sido magnetizada, falou, nossa, tá com gosto de bicarbonato. Ninguém botou bicarbonato ali, né? Então, tem isso, né? A gente magnetiza a água e a pessoa vai tomando durante a semana como se fosse um remédio mesmo. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. A dona Sônia colocou, a Luciné também falou, eu fiz 3 anos de curso de passe. A dona Sônia colocou Escola de Aprendizes do Evangelho, União Fraternal, 7 anos de escola, né? A Luciné também colocou o Centro Espírita União da dona Nena Galves, amiga do Chico Xavier, tem curso de passes também. Foi sobre o curso. E vocês usam o livro do Jacó, o Manual do Passista? Depois elas deixam o comentário aqui se usa o manual. A Luzia colocou assim, Sandra, como você sabe, sou aprendiz do magnetismo. Uso do tato e intuição é correto? Claro, né? É imprescindível, né? O magnetizador no início, o tato é assim, a gente vem tateando, né? Chakras, vem tateando órgãos, né? E a partir dali, o magnetizador já mais experiente, com mais tempo, ele já consegue perceber, né? Nossa, aqui parece que está mais quente, aqui parece que tem uma energia que puxa, aqui parece que, sabe, a gente vai tendo sensações, né? Então, o tato é muito importante. Quem tem, assim, nato, né? Muito bom. O magnetizador, com o tempo, ele vai adquirindo esse tato, né? No início, não. Você fala, meu Deus, não estou percebendo nada, não sirvo para isso, não vou conseguir. Mas com a prática, a gente vai conseguindo, sim. Né? O magnetismo e o reiki, qual que é a semelhança dos dois? Porque você falar do tato, eu fiz reiki, né? E eu lembro que uma das instruções, a dona Sinaida, que é uma grande reikiana, colocou, ela falou, com o tempo você vai percebendo onde é a região que você precisa colocar um pouco mais de energia. A hora que você foi falando, eu lembrei dessa instrução que ela deu. É um
pouquinho diferente, né? Porque a gente trabalha com técnicas, né? O reiki eu não sei falar para você, porque eu não fiz curso, eu não sei como é que é aplicado o reiki, né? Mas acho que também são imposições, não são? São imposições. Então a diferença é essa, né? Que a gente estuda técnicas, né? Cada problema vai ser usado uma técnica, não só a imposição, né? Certo. Pena, E as Eduardo. nossas, e as nossas imposições, né? A gente toma bastante cuidado. Porque como a gente sabe que as imposições são muito concentradoras e elas podem bloquear, né? Ali um chakra, um nadis, né? Então, a gente faz a imposição e em seguida a gente faz dispersivos, que é para distribuir, né? Esses fluidos, né? Para que eles não congestionem. Muito bem. Pena e Eduardo, nós já estamos com 9 horas, já estouramos o horário da live. Tudo que é bom passa depressa, nem vi a hora passar. Ainda bem que... E eu nem falei do Mesmer, que é o pai do magnetismo. Então fala, Sandra, fica à vontade. Terra, então. Não, deixa. Não, já estourou o horário, vamos deixar, não, né? Quem o sabe horário fica, por favor, pode. uma próxima live aí, né? Falar que o Mesmer, ele foi o pai, né, do magnetismo. Ele trabalhava, isso, gente, em 1750 e poucos, né? Era um médico austríaco. E ele percebeu, né, que o campo magnético dos ímãs, eles influenciavam na saúde dos pacientes dele. Ele começou a recortar os ímãs no formato dos órgãos, no formato do coração, no formato do rim, do fígado e tal. E aí ele colocava esses ímãs, né? E ele notava que as pessoas melhoravam, né? Às vezes até se curavam de algumas coisas. E aí veja, né? Essa época aí, né? Complicado, né? Não tinha eletromagnetismo, não tinha nada disso, né? Não tinha nem energia elétrica, não tinha nada. Então, um dia faltaram os ímãs, acho que ele devia estar fora do consultório dele, foi atender alguém de emergência, tal, não tinha ali os ímãs. E ele colocou as mãos, né? Ele colocou as mãos. E aí ele percebeu, ele falou, olha, tá saindo alguma coisa aqui das minhas mãos, né? Tem fluidos. Então, as minhas mãos, percebeu, né? Concluiu que as mãos dele eram magnetos, eram ímãs, né? E com o tempo no magnetismo a gente percebe que a gente percebe a saída dos fluidos, sabe? Às vezes dão uns choquinhos. Tem gente que, às vezes a gente... Aconteceu isso comigo, hoje não é sempre que acontece, mas de eu cumprimentar alguém e a pessoa tomar um choque. Já aconteceu comigo e outras amigas magnetizadoras. Só para a gente encerrar, uma curiosidade, você falou dessa questão do choque, né? Às vezes, quando a pessoa está com muita energia, é aconselhável que ela ande descalço na terra, né? Para poder fazer essa... Uhum. É para aterrar, né? Aquela energia sai da terra. Terra. E Edu, por favor, as considerações finais para a gente depois passar também a palavra final para a nossa convidada e para encerrar a live. Com certeza, Rômulo. Então, o que eu posso dizer para você, Rômulo, Pena, a Sandra, essas 29 pessoas que estão com a gente hoje, que amanhã vão se transformar em muito mais, acompanhando pelo nosso canal www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Eu posso dizer para todos que a nossa missão hoje de melhorar a sociedade brasileira, a partir da caridade da educação, nós atingimos 29 pessoas, que amanhã vão ser 30, 120, 150. E que podemos sempre estar juntos, na caridade, no amor, na prosperidade, que Deus nos capacitou para isso. Queria agradecer a Sandra mais uma vez. Vamos marcar uma outra data, se assim Deus o permitir. Agradecer você, Rômulo, pelo companheirismo, pela compreensão, Pena nem se fala, e a todos que estão com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Sandra, um beijo no seu coração, obrigado, viu? Sempre por estar participando com a gente. Um beijo a todos, né, que entenderam aí o convite, né? Oi. Não, muito obrigado Pode falar. por ter comparecido aqui conosco. Foi muito agradável
tinha certeza que seria uma ótima live. Você trouxe muita informação, você trouxe muito conhecimento. E esse é o grande objetivo do nosso Papo de Amigo. Trazer dentro de um papo leve, tranquilo, solto, que a gente possa aprender com todas as pessoas que vêm aqui nos auxiliar, nos ensinar e contribuir com tudo isso que você trouxe para nós, né? Dá até vontade de ser magnetizador, né? E como você mesmo disse... Nossa, gente. Você quer É maravilhoso. Um bom magnetizador? Coloque um ovo na frigideira, coloque a mão em 5 minutos. Se ele estiver frito, você é um bom magnetizador, certo? É isso. Não, mas você Então, sabe tá que você pode, né? Você pega um pedaço de carne, né? bom. Você pega um pedaço de carne cru, um pedacinho, né? E coloca em um, você coloca ali os seus fluidos, né? E o outro não, né? E aí você vê o que acontece com essa carne, né? Então, a carne vira uma pedra para quem é um magnetizador. E ele botou ali a intenção, aquela carne vira uma pedra. Tá? Se você tem uma verruga, né? E você põe a intenção ali que você quer queimar essa verruga, não uma vez, né? Várias vezes. A verruga cai. Sabe? Se você, né, tem os fluidos, né, propícios, você consegue fazer essas coisas, né? Jesus falava, né, gente? Jesus não, Kardec falava, né? Que a gente, assim, tudo é natural, né? A gente é que faz a coisa virar um superpoder, né? Quer dizer, a pessoa é superpoderosa. Não é nada disso, é tudo muito natural, né? A gente já nasce com esse quanto fluídico. E Jesus falava, né? Vá e cure, né? Ide curar. Ele falava isso. Vocês podem, né? Então, né? A gente sabe que a gente pode, sim. Eu gostaria de te agradecer, Sandra. Agradecer a todos os nossos amigos que aqui estão dando boa noite. Agradecendo a todo mundo, ao Pena, a você, pela live, né? Agradecer a todos. Elisa Santos, ó, estou em Gramado, Rio Grande do Sul, está assistindo a gente. Nós que agradecemos a todos vocês que aqui estão acompanhando. Lembrando que toda terça-feira tem a live do Papo de Amigo, às 20 horas. Quem estiver aqui, puder acompanhar a gente toda terça, a gente agradece. Para quem teve o compromisso e não pôde, tem o nosso canal no YouTube, que está aqui, é o www.youtube.com/Papo de Amigos. Sandra, gratidão pelos ensinamentos, gratidão pelo aprendizado. Não sei se o Pena comentou com você, mas quando participa uma vez aqui da live do Papo de Amigos, é vitalício o contrato, né? Agora a gente vai te chamar sempre. Agradecer. Gente, a ansiedade é terrível, viu? Vocês nem imaginam. Até chegar o dia. Porque a gente quer falar tudo, né? Quer falar tudo e passa o aí tempo, fica complicado. é muito rápido, uma hora. Tem, né? Então, verdade. Agradecer ao Pena, ao Luiz. E eu vou encerrar a live. Gratidão a todos. Uma boa semana, com muita luz, com muito amor e com muita proteção a todos. Meu muito obrigado a todos. Sensíveis. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo Uma boa noite. E até semana que vem, na próxima live do Papo de Amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.